É possível um doente ser curado de qualquer doença sobrenaturalmente? Lição 10. O Senhor Jesus cura hoje. Eu sou o pastor Israel Silva, sou pastor, sou teólogo e, sobretudo, sou servo do Deus Altíssimo. Importante aí para você ajudar nesse trabalho, dá o seu like aí, o joinha, que isso muito ajuda, edifica e também ajuda a alcançar outras pessoas. Também curta, comente, e tudo isso será para a glória de Deus. E na inscrição, não se esqueça, se estiver vermelho, você não está inscrito. Às vezes, inscreve, mas desinscreveu. Então, o inscrito ele vai ficar da cor cinza. Se inscreve aí no canal e eu sou obrigado a reiterar. Me sinto no dever de reiterar. Eu não recebo nenhuma monetização, não recebo nenhum recurso financeiro para fazer esse trabalho. Não recebo da parte humana, a não ser, claro, da parte de Deus. Da parte de Deus, eu sou muito bem recompensado, muito bem remunerado, mais até do que eu mereço. Mas faz aí o que você pode fazer para ajudar, que Deus vai também te abençoar. Então, essa lição 10, o Senhor Jesus cura hoje, tem o texto áureo que segue. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103, versículo 3. Verdade prática. A cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. A leitura bíblica em classe será em Isaías, capítulo 53, versículos de 4 a 6, e também Mateus, capítulo 8, versículos 16 e 17, que passo a ler e fazendo algum comentário que se fizer necessário. Isaías 53, versículo 4. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Aqui é bom já adiantar. O livro do profeta Isaías, que estamos lendo, é considerado o livro do profeta messiânico. O profeta Isaías assim é chamado. Por que messiânico? Porque é um livro, dentre os livros proféticos, ele é chamado na teologia de profetas maiores. Isaías ao lado de Jeremias e Ezequiel. Mas ele é o livro que mais contém escrituras que vão ser usadas no Novo Testamento, assim, citadas, frases, às vezes chega até a versículo completo. Frases que vão ser citadas no Novo Testamento e muito utilizado nos Evangelhos. Então, por isso, recebe esse nome. E essa parte aqui, a gente vai detalhar ainda um pouco lá na frente, ela chega a causar, tem um histórico na Bíblia, que ela chega a causar justamente essa dúvida. Peraí, é o profeta Isaías? O profeta Isaías lá em torno lá de 600 anos antes de Cristo. Ele está falando dele mesmo ou ele está falando de alguém que viria após dele? Essa questão ela vai ficar em aberto e a gente vai explorar daqui a pouco. Mas isso para mostrar
e a gente precisa adiantar, que ele falou 600 anos antes de Cristo, e essas palavras se cumprem no ministério do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É necessária essa introdução porque facilita isso que a gente acabou de ler aqui para as pessoas que não têm uma avançada familiaridade com as Escrituras. Mateus capítulo 8, versículo 16. E, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. Pessoas trouxeram a quem esse lhe? Trouxeram a Jesus. E ele, Jesus, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então, nesse caso aqui ficou bem claro, né? Mateus, aqui no capítulo 8, versículo 17, que acabamos de ler, ele citando Isaías, capítulo 53, versículo 4. E tudo isso fez parte aqui dessa nossa leitura. Importante dizer que esse versículo registra também, aqui o versículo 16, uma novidade do Antigo Testamento. É esse ministério, essa doutrina que Jesus inicia de expulsar os demônios. Antes disso, antes de Jesus, essa doutrina, esse poder, ele não estava estendido ainda, mesmo aqueles, né, que eram tementes a Deus, que antes de Jesus eram da escola judaica e assim por diante, eram do judaísmo. Esse dom, ele não estava ainda entregue. Ele começa com Jesus e vai acompanhar os cristãos, e até hoje, no nosso meio pentecostal, ele ainda está presente, ele ainda existe, e nós vamos falar um pouco de todas essas coisas. Antes que alguém também já se desespere, calma, nós vamos fazer diferença. Nem sempre uma enfermidade tem conotação espiritual. Pode ter e pode não ter. Então nós vamos falar sobre tudo isso. O objetivo geral da lição é esclarecer que a cura divina acontece hoje. Esta lição será ministrada em 3 capítulos. O capítulo 1, a cura divina na Bíblia. Capítulo 2, a cura divina como parte da salvação. E capítulo 3, a cura divina e os desafios atuais. Então, sem mais delongas, vamos ao capítulo 1, a cura divina na Bíblia. A cura divina na Bíblia tem a ver com a saúde pública no Antigo Testamento, a prevenção de doenças como uma orientação bíblica e as curas de Jesus no Novo Testamento. Em Israel, no Antigo Testamento, a saúde era uma promessa de Deus, mas o povo tinha que fazer a sua parte. Deus garantiu a saúde dos filhos de Israel desde que eles cumprissem os termos do Pacto do Sinai. Abre aspas. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Esse versículo apresenta então uma expressão, o Senhor que te sara. No original hebraico é Jeová Rafá, e aí depende da pronúncia, né? Quem foi mais erudito no hebraico aí pode ter uma pronúncia talvez mais próxima, mas aqui para a gente entender do que estamos falando, então é Jeová Rafá. E eu lembro de um hino que era muito cantado na minha infância, eu me lembro, na minha infância e adolescência. Eu sou o Senhor que te sara.
fará. Disse assim Jeová Rafa. Aleluia. A vida dos israelitas era centrada no seu Deus. A cura de enfermidades em Israel era essencialmente milagrosa, principalmente acerca das doenças graves. O remédio não estava nos médicos, como nos povos vizinhos, mas em Deus. A alimentação saudável e a higienização adequada são bons hábitos que contribuem para a boa saúde, naquele tempo e ainda hoje. Quando a lei de Moisés instruiu o povo sobre o padrão de higiene e os preceitos dietéticos, embora parte da purificação fosse cerimonial, o objetivo principal era a saúde da população. Isso mostra o interesse divino na saúde pública e individual. A religião, nesse caso, se constitui num veículo eficaz para a conscientização coletiva. O Novo Testamento mostra que a finalidade era uma questão de saúde pública e não purificação espiritual para a salvação ou santificação. No Novo Testamento, Israel dependia mais de Deus e a sua garantia da saúde estava na obediência. O número de enfermos era alto e as curas efetuadas por Jesus logo chamaram a atenção do povo. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. No entanto, por causa da miséria humana, operou muitos milagres, prodígios e maravilhas. O Senhor se compadecia dos enfermos, dos oprimidos e de todos os de espírito abatido, porque essas pessoas andavam como ovelhas que não têm pastor. A compaixão era a principal motivação de Jesus para ministrar ao povo, e isso não mudou com o tempo, pois a promessa de cura divina continua valendo. Importa lembrar, eu adiantei, mas acho que aqui a gente pode ir um pouquinho mais a fundo. A doutrina e o poder para cristãos expulsarem demônios aparecem nos dias de Cristo na terra. No Antigo Testamento, o endemoniado poderia sofrer até a morte, se não houvesse ali uma exceção, uma intervenção de Deus, que era raro. Um exemplo disso está no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículos de 14 a 16. É a história de Saul, que ao se desviar dos caminhos do Senhor, ao desobedecer Saul, rei de Israel, ao desobedecer o Senhor, passou a ser atormentado por um espírito maligno, e diz a Bíblia que era da parte de Deus. Deus dá ordem aos espíritos malignos, tá? Então Deus pode apenas permitir que ele entre numa pessoa, pois nada acontece sem a permissão de Deus, e o próprio Deus pode enviar. Isso acontecia e ainda acontece. Esse caso de Saul, ele foi, a gente pode dizer, resolvido dentro do possível, dentro do que a situação permitia, Porque Saul não se endireitava. E como ele não se endireitava, então esse processo de ser atormentado, esse tormento em sua vida, ou seja, na vida de Saul, ele era diminuído, atenuado, até cessava, quando ele chamava Davi, e Davi vinha, ele mandava chamar Davi, ele era o rei, e Davi vinha e tocava a harpa para Saul. E diz a Bíblia que assim Deus usava para afastar aquele espírito ruim. Então, no Antigo Testamento, o exemplo que a gente tem de a pessoa ter algum benefício, ter alguma alternativa, estando
atormentado por um espírito maligno era isso. Então, por isso que é importante a gente dizer, quando Jesus chega pregando o evangelho, ele chega então com essa doutrina, esse poder que vai ser passado aos cristãos de também expulsar os demônios, dentre outras coisas. A síntese desse tópico 1, o ato de cura de enfermidade na Bíblia é essencialmente milagroso. Capítulo 2. A cura divina como parte da salvação. O discurso profético de Isaías 53, nós lemos parte, né? São os versículos que abrem a leitura bíblica recomendada para a classe. Anuncia a obra redentora de Jesus no Calvário. Encontramos alguns detalhes dessa palavra profética no Novo Testamento, que mostram com clareza que salvação e cura divina caminham juntas. Salvação é um termo que se aplica a diversas ações de Deus no Antigo Testamento em favor de seu povo, como o livramento da escravidão, da fome, da espada e das enfermidades. A salvação da condenação eterna é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do ser humano à comunhão com Deus. Deus propôs a salvação para todas as pessoas, e as condições para isso são a fé em Jesus e o arrependimento dos pecados. A vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos, mas para isso, cada pessoa precisa se arrepender de seus pecados e se converter ao Senhor Jesus. Quanto à cura divina, a declaração de fé das Assembleias de Deus define a cura divina como, abre aspas, um ato de soberania, graça e misericórdia divina, que, através do poder do Espírito Santo, restaura física e ou emocionalmente aqueles que demonstram fé em Jesus Cristo. Fecha aspas. Eu não estou com ele aqui agora, mas o livro que contém essa declaração de fé das Assembleias de Deus eu exibi na lição passada. Então estamos na lição 10 e é na lição 9, imediatamente anterior a essa. Mostrei o livro e tal, falei um pouco mais sobre. E aqui a gente fechou aspas, né? É tendência nossa procurar logo os médicos em caso de doença. Isso não é errado. Jesus mesmo disse que os doentes precisam de médicos. Lucas era médico. Lucas escreve, o terceiro evangelho, o evangelho segundo Lucas. Mesmo assim, o milagre acontece também pelos recursos científicos da medicina, mas convém salientar que temos um recurso divino, seguro, para a cura das enfermidades, a ministração da unção com óleo em nome do Senhor sobre os enfermos. Isso vai ficar mais detalhado daqui mais para frente. Ainda sobre salvação e cura, a obra de Jesus é completa. A expiação no Calvário resulta na nossa redenção e alcança também a cura do corpo físico. Desde o Antigo Testamento, que a salvação e a cura andam juntas. Bom, aqui já vale a pena a gente lembrar que pode, nesse momento, alguém já está confundindo. Quando falamos de salvação no Antigo Testamento, é uma figura, é a salvação numa batalha, é uma salvação de morrer de uma praga, é a salvação de morrer de uma enfermidade que não tinha cura, por exemplo, lepra nos dias do Senhor Jesus e coisas desse tipo. Por que não falar também de pessoas que haviam morrido e Jesus foi lá e ressuscitou. Essas pessoas ressuscitaram e a gente não sabe exatamente quanto tempo depois, mas o razoável a gente dizer é que elas depois morreram. Sei lá, se viveram mais um ano. Por exemplo, Lázaro. Quanto tempo Lázaro depois que foi ressurreto? Não sei.
mais 1 ano, mais 5 anos, mais 10 anos, mais 20 anos, mais 50 anos, não sei, mas ele morreu. É diferente do que nós temos no Novo Testamento. Por exemplo, em Marcos capítulo 16, versículo 16, está escrito: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Bom, agora é diferente. No Novo Testamento, quando falamos de salvação, é salvação da alma. Todos os que morreram hão de ressuscitar, como diz Daniel no capítulo 12. E muitos ressuscitarão, uns para a vergonha eterna e muitos para a salvação eterna. Então, todos que morreram hão de ressuscitar, ou vão ressuscitar aí compondo o que a gente chama de primeira ressurreição, né, na teologia, abrindo, né, podemos dizer, abrindo os trabalhos do arrebatamento, porque Paulo diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Então, é um evento simultâneo, mas o prazo disso, ao que tudo indica, ele será uma diferença de tempo muito curta. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que tivermos em Cristo, seremos arrebatados. É importante isso aqui. A salvação de que se fala no Novo Testamento é essa salvação. Agora é uma salvação completa. Ressurretos ou transformados para nunca mais morrer, para ficar vivo eternamente. É dessa salvação que fala o Novo Testamento. No Antigo Testamento, não. Era uma salvação física. Poderia ser da vida que estava em risco ou de uma doença, de uma enfermidade. É importante saber disso. A cura espiritual geralmente precede a cura física. Abre aspas. É ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Esse foi o texto áureo que lemos, né? Salmo 103, versículo 3, fecha aspas. A cura do paralítico de Cafarnaum e passagens paralelas nos evangelhos sinóticos revelam essa verdade. Já que o escritor da revista colocou evangelhos sinóticos, nem precisaria. Sugiro que não precisaria, porque o que ele está falando aqui, eu entendo que está também no evangelho de João, que não é sinótico. Mas evangelho sinótico, essa palavra significa que foram escritos a partir de um mesmo ponto de vista. E, por definição teológica, são evangelhos sinóticos, na ordem Mateus, Marcos e Lucas. São esses 3 evangelhos sinóticos. O 4º evangelho, o evangelho de João, não é um evangelho sinótico. Então, é só isso que representa, para você aí ficar bem afiado no que nós estamos aqui falando. A vontade de Deus é, portanto, curar tanto a alma como o corpo. Porém, é de fundamental importância você ter clareza do que é uma coisa e do que é a outra coisa, né? O que é a cura da alma? A cura da alma é para a salvação, e a salvação nós estamos no Novo Testamento, estamos na dispensação da graça, é a salvação para a vida eterna. E uma cura física é uma cura que acontece hoje e a pessoa melhora aí a sua qualidade de vida, dependendo da enfermidade. A pessoa, às vezes, é uma enfermidade que poderia levar à morte, mas a pessoa é curada. Mas se nada mais acontecer, depois com o passar do tempo, tem aí a esperança de vida, né? Então, na média, quando chega ali 74 a 75 anos, está na média de idade com que as pessoas que estão em Cristo são chamadas ao Senhor, e os outros que também falecem. E média é algo meramente matemático. Então, significa também que tem pessoas que nos deixam antes dessa idade e tem pessoas que vivem ainda um pouco mais. Deixa aí um abraço aí, lembrando aí da irmã Zenate.
tem mais de 100 anos. Graças a Deus pela vida da irmã Zé. Reiterando aqui, o Novo Testamento interpreta Isaías 53, que nós fizemos na leitura inicial, como a provisão de Deus em Cristo para a cura física e espiritual. O Evangelho de Mateus aplica a palavra Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si ao ministério de cura do Senhor Jesus. O verbo sarar, pelas suas pisaduras fomos sarados, indica a cura física. Isso está muito claro nas inúmeras curas físicas de enfermos efetuadas por Jesus. Essa cura é também espiritual, e isso diz respeito à salvação. Abre aspas. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Fecha aspas. Importante lembrar, né? Isaías é chamado do profeta messiânico exatamente porque há uma grande quantidade de textos lá do livro do profeta Isaías que são transcritos no Novo Testamento e muitos deles nos Evangelhos. Então, por isso, ele recebe esse nome no meio teológico, o profeta messiânico. A característica do livro de Isaías é que ele começa a falar de coisas que estão presentes ali, a realidade das pessoas daquela época. Nós estamos falando de 600 anos antes de Cristo. Ele começa a falar daquilo ali e aí, às vezes, no mesmo que a gente chama de período, né, na gramática, no mesmo período ele já emenda com a frase algo que é para acontecer no Novo Testamento, que seria para acontecer nos dias de Cristo, como a gente viu aqui, Isaías 53, ou até coisas que ainda estão por acontecer, coisas da escatologia para a segunda volta de Cristo. Uma passagem bíblica que ilustra bem isso que acabamos de dizer se encontra em Atos, capítulo 8, versículo 34, que eu deixo aqui na tela. Assim está escrito: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Para quem não tiver lembrado, essa é uma passagem, tem como subtítulo Felipe e o eunuco. Felipe é um daqueles 7 diáconos que foram chamados, a gente falou em lições não muito longe, não sei se na anterior, talvez até, aqueles diáconos que eram cheios do Espírito Santo, de boa sabedoria, de boa conduta, de bom testemunho. Então, Felipe é um desses 7. E depois, Felipe é um daqueles que também foram usados tremendamente por Deus. O livro de Atos registra que Felipe pregava para multidões e os demônios saíam das pessoas, ou seja, o demônio era expulso de pessoas que estavam entre as multidões e saíam bradando em altas vozes. E depois disso, o Senhor diz para Felipe que vai levar ele para um outro lugar. E diz a Bíblia que Felipe é transladado e aparece num caminho onde vai um cidadão que a Bíblia diz que era um capitão da guarda da rainha etíope. E Felipe aparece ali ao lado dele. Ele vai andando, ao que parece, a velocidade não era muito grande, né? De tal forma que Felipe consegue emparelhar e Felipe vê que observa que ele está lendo as Escrituras. E Felipe pergunta para ele: entendes o que lês? Tem até um livro com esse nome, né? Entendes o que lês? Aí ele diz exatamente isso aqui. Primeiro diz: como vou ler se não houver quem me explique? Aí esse eunuco diz essas palavras aqui para Felipe:
Rogo-te, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Porque ele está lendo Isaías, mas ele, ao que parece, já tinha ouvido bastante, ou já tinha ouvido alguma coisa, né? Ou pouco ou muito, mas acerca do Evangelho, acerca de Jesus, que havia aparecido, havia sido morto, crucificado, havia ressurgido de entre os mortos. Então ele fica em dúvida, como é que a gente vai aplicar essa escritura aqui que está no livro do profeta Isaías? Então, a Bíblia diz que a partir dessa escritura que ele estava lendo, Filipe começou a falar de Jesus e, ao final, a história termina com esse eunuco sendo batizado, aceitando Jesus, sendo batizado por Filipe. A síntese desse tópico 2, o discurso profético de Isaías 53 e seu cumprimento no Novo Testamento mostram que salvação e cura divina caminham juntas. Capítulo 3. A cura divina e os desafios atuais. Os desafios atuais são diversos, e dentre eles, saber sobre a natureza da enfermidade, se o problema é físico ou espiritual, e ter um discernimento sobre a vontade de Deus. Discernimento sobre a vontade de Deus, porque Deus é Senhor e nós, seres humanos, somos servos. Nós, pastores? Sim, nós. Os que sabemos disso e os que não sabem também são. O ateu é servo do Senhor. O milionário que diz que não precisa de nada, ele diz, meu Deus é o meu dinheiro. Pois é, ele é servo de Deus também. Ele só não sabe disso, né? Por isso que na lição passada a gente falou que a Bíblia chega a chamar as pessoas que não aceitam Jesus de ignorantes, mesmo que tenha altíssima cultura, elevada instrução, a Bíblia chama de ignorante. Outra passagem, como lemos na lição passada, chama de nécios. Um sinônimo também. E esse discernimento, ele se dá porque Deus é Senhor e Ele cura quando Ele quer. Ele cura quem Ele quer e Ele o cura da maneira que Ele quer. Às vezes a gente escuta testemunhos do tipo que alguém falou, se Deus me curar disso, se Deus curar uma pessoa da minha família, um meu parente, disso eu vou crer nele. Aí é um testemunho. E testemunho não pode servir de doutrina. Você não pode pautar o teu ensinamento das Escrituras por testemunho. Testemunho é uma experiência pessoal. Pode funcionar com uma pessoa daquele jeito e com outra pode não funcionar. Com outra pode funcionar diferente ou nada parecido com aquilo. Totalmente diferente. Esse discernimento é justamente para saber isso. Há pessoas que podem estar com uma enfermidade, podem estar com um problema espiritual e às vezes Deus requer um conserto, às vezes Deus requer algo maior e a gente vai aprofundar até um pouco mais isso aí. O ponto é esse, há que se ter um discernimento. Não basta a minha vontade, eu, pastor Israel, querer que Deus cure. Eu tenho fé e se algum enfermo, algum doente vem me pedir oração, eu oro sempre para Jesus curar. A menos que Deus tenha me falado que não é para orar. Mas para orar isso é muito raro de acontecer. Então o normal é que eu estou sempre orando para Jesus curar. Mas já houve casos de pessoas pelas quais eu orei, daqui a pouco até vou dar um testemunho desse. E Jesus curou. E já houve casos de pessoas que eu orei e Jesus não curou, e levou a pessoa, recolheu, a pessoa faleceu. Então tudo isso está presente no Evangelho, a gente tem que ter esse discernimento até para entender a soberana vontade de Deus. As enfermidades são uma das causas de maior sofrimento ao ser humano. Elas são consequências, direta ou indireta, do pecado. Pois, se não existisse pecado, não existiriam as enfermidades. Deixa eu falar logo isso aqui. Consequências diretas e indiretas do pecado. Aí, certamente, consequência do pecado de Adão.
Porque a Bíblia diz que em Adão todos nós fomos feitos pecadores, mas em Cristo fomos feitos de novo, retornamos à condição de homens e mulheres de Deus. Voltamos à condição de filhos de Deus. Por isso, João escreve, capítulo 1, versículo 18. A todos quanto creram, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, por isso que é importante dizer isso. Antes da queda, antes do pecado de Adão, não havia expectativa de que o ser humano viesse a morrer e, por consequência, não havia também enfermidade. Era o projeto original. Então, por isso que isso aqui, da maneira que está sendo colocado, é bom ter essa clareza. Então, vamos prosseguir. Mas isso não significa que todos os enfermos estejam em pecado. Há enfermidades que são consequências diretas do pecado. No entanto, não se pode generalizar, visto que cada caso tem suas peculiaridades. Grandes homens de Deus não conseguiram se livrar das doenças. Esse é um desafio, às vezes, fora da compreensão humana. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. E qualquer que seja a natureza desse problema, era sem dúvida uma enfermidade. Timóteo tinha problemas no estômago. Paulo deixou Trófimo doente em Mileto. Aqui é melhor dizer, né? Trófimo é o nome de uma pessoa, masculino. Deixou doente em Mileto. Mileto é uma cidade. Um caso relativamente recente de enfermidade que faz parte, certamente precisa fazer parte da história da igreja. Eu digo fazer parte assim, porque a história da igreja, tudo que está acontecendo no Evangelho é a história da igreja. Mas deve fazer parte até da história da igreja quando a gente coloca do ponto de vista pedagógico, nos currículos de faculdades teológicas. Eu me refiro ao pastor e missionário Gunnar Vingre, desse livro aqui. Esse livro é o Diário do Pioneiro, da CPAD, está entre aqueles livros que eu digo são baratos e você pode adquirir e pode dar de presente para outras pessoas também. Um livro muito edificante. Resumindo bastante, né? O Gunnar Vingre, ele fez parte, ele e Daniel Berg, dos primeiros obreiros, das primeiras pessoas que Deus enviou para impulsionar o Evangelho no Brasil. Então eles chegam em Belém do Pará em 1910. Foi feito um grande trabalho, um avivamento muito grande lá entre as igrejas evangélicas em 2010, quando se comemorou os 100 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Então eles chegaram, diz as referências, as pesquisas, não falavam nada de português. O Gunnar Vingre acabou se casando com a missionária Frida Vingre, que quando chegou no Brasil, ela teve malária e aí orou, o Senhor curou, tudo isso aqui, mas para dizer o seguinte, quando ali por volta de 1930, ele fica muito doente. Eu vou chamar assim de grande servo do Senhor. Ele fica muito doente e ele retorna então para a Suécia, ele e sua família, né, a esposa Frida Vingre. E retornando para a Suécia, esse livro aqui narra o final, porque esse livro é escrito pelo Ivar Vingre, o filho do Gunnar Vingre. Eu assisti rapidamente uma palavra, uma saudação desse irmão.
assisti em Belém, acho que assisti em Brasília também, mas é ele que escreve. E aí ele recorre a textos de sua mãe, Frida Vingre. A história é muito bonita. Eu estava dando uma lida antes de fazer esse vídeo e tem pedaços que eu já li, já reli, eu fui ler de novo e voltei a me emocionar. A história é assim. A história é uma história muito profunda, porque ele saiu daqui doente, enfermo, e pela obra que ele tinha feito, um homem de fé, Deus tinha usado ele para curar, para batizar pessoas no Espírito Santo. Eu conheci lá em Belém pessoas que tinham lá a Bíblia autografada por ele, né? Já pessoas já idosas, e enfim. E ele voltou para lá, para a Suécia, acreditando que Deus era poderoso, que Deus ia curá-lo. E até o final ele foi piorando na enfermidade e acabou que ele foi mesmo recolhido pelo Senhor. Eu vou ler alguns textos aqui desse livro, um pedacinho, e aí você vai poder ter noção do que a gente está falando. Antes de mais nada, é interessante dizer que a Frida Vingre é autora de alguns hinos na harpa cristã, né? O hinário original das Assembleias de Deus. O que eu estou falando aqui vale para a história da Assembleia de Deus Missão, Assembleia de Deus Madureira e todas as outras Assembleias de Deus que tiverem algum outro nome, porque todas decorrem disso aqui. A Assembleia de Deus foi criada nesse momento aqui. Ali é a mãe mesmo da Assembleia de Deus. A gente está falando aqui do original que deu origem à série. Então foi criado esse hinário, né, que chamamos de harpa cristã, para cânticos congregacionais das Assembleias de Deus. E ali tem alguns hinos da Frida Vingre. Eu me lembro de pelo menos dois. Um é o 126, né? Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. Esse é um dos hinos, e aí mais para frente diz assim: os heróis da Bíblia Sagrada não ergueram logo os seus troféus. O outro hino dela, a mão no arado. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, alegremente andando pro lindo céu. Então essa é a Frida Vingre, esposa do Gunnar Vingre. E na página 224 desse livro, eu vou ler só alguns pequenos textos, né? Vamos ver se eu vou consertar, porque eu me emociono com isso aqui. É coisa assim muito forte. Aí ele abre um subtítulo assim: quem está escrevendo é o filho, né? Ivar Vingre. Aí ele abre um subtítulo dizendo assim: a partida de um herói da fé. Deixo agora, neste capítulo, que a minha mãe, que é a mãe, Frida Vingre, faça o relato da partida e dos últimos dias e momentos de meu pai nesta terra. Numa carta dirigida ao secretário de missão naquele tempo, o irmão Paul Ongman, ela escreveu: dentro de 2 meses, faria 16 anos que eu tenho estado ao lado de meu esposo no seu trabalho. O mesmo irmão que lhe disse por meio de uma profecia do Espírito Santo, abre aspas, tu irás ao Pará, fecha aspas, disse na mesma oportunidade, abre aspas, acharás a tua esposa no Brasil, ela é sueca, chama-se Frida Strandberg e tem 26 anos de idade, fecha aspas. Aí abre aspas de novo.
Eu mesma pude ver Gunnar numa visão ou revelação, quando ele me perguntou se eu queria ajudá-lo no trabalho. Isto me aconteceu antes que o visse trabalhando. Sim, as lembranças vêm com impetuosidade sobre mim e me sinto profundamente emocionada. Eu tinha um pressentimento de que isto ia acontecer. Agora sei que somente Jesus me poderá ajudar a suportar esta separação. Não faz ainda um ano que enterrei a minha filhinha Ganvor em solo brasileiro. Aí mais adiante, página 225. Abre aspas, são palavras da Frida Wingre. Como todos sabem, ele amava muito os brasileiros e por isso enviou uma saudação especial para todos, a qual eu aqui transmito. Agora são palavras do Gunnar Wingre. Diga-lhes que eu vou feliz com Jesus e, como um pai em Cristo, exorto todos a receberem a graça de Deus, que quer operar mais santidade e humildade, para que possam receber os dons do Espírito Santo. Somente desta maneira, a Igreja de Deus poderá estar preparada para a vinda de Jesus. Aí fecha aspas. Mais à frente, 226, a irmã Frida Wingre também narrando. Os irmãos que vieram visitá-lo disseram que nunca tinham visto tal coisa. O poder e a glória de Deus se manifestavam de maneira muito maravilhosa quando oravam. O louvor era como o ruído de muitas águas. E ele mesmo, embora estivesse tão fraco, clamava aleluia com tanta força que todos se admiravam. Não tínhamos viajado de Estocolmo para o hotel chamado Sijoarp, num lugar de nome Thailang. Quando chegamos ali, nós tínhamos viajado. Quando chegamos ali, ele piorou muito. Compreendemos então que o Senhor queria levá-lo para a sua glória. No dia 27 de junho, entre 5 e 6 da manhã, ele recebeu a chamada para ir para o céu. Então, com os braços levantados, clamou: ó Jesus, como tu és maravilhoso! Aleluia! Aleluia! E um último parágrafo desse texto aqui. Depois que ele voltou a si, disse por 2 vezes: ó Jesus, como tu és bom! Eu não sabia que eras tão maravilhoso. Começou então a chorar e chamou todos os seus filhos e se despediu de todos nós e nos deu a cada um verso de lembrança, pois queria ver-nos a todos junto com ele no céu. Oh, que manhã gloriosa foi aquela para nós todos. Isso já está na página 227. Bom, esse aqui é a parte da história do Gunnar Wingre, saudoso, e a história dessa irmã, a pesquisas que a gente consegue fazer, diz que ela era muito voluntariosa, com muitos dons, ela era compositora, compôs esses hinos, esses 2 que eu consegui me lembrar aqui, mas parece que são 5 hinos dela na harpa cristã, nesse inário das Assembleias de Deus. E ela depois ficou lá, depois da morte dele, ela tentou voltar para o Brasil, mas aí a história fica ainda mais triste, porque ela não conseguiu e termina de uma maneira assim, muito difícil, mas mostrando que coisas acontecem no Evangelho, às vezes pessoas de quem a gente espera muito acabam não fazendo. Ela foi uma guerreira, batalhadora até o final, e o Gunnar Wingre também. Mas no meio evangélico acontecem coisas terríveis. O apóstolo Paulo escreve: dos judeus levei 5 séries de chicotadas, 40 chicotadas menos uma, ou seja, 5 séries, 5 ocasiões de castigo de 39 chicotadas.
Paulo deixa bem claro, recebeu dos judeus. Sabe o que é isso? Pessoas que conheciam as Escrituras. Por isso que eu preciso te dizer, essas coisas acontecem no Evangelho, porque o Evangelho ele é assim. Tem pessoas que parecem crentes, mas não são crentes. Tem pessoas que têm títulos no meio da igreja, mas não são crentes. Tem pessoas que são famosas no meio da igreja, mas não são crentes. Mas como é que a gente vai saber, pastor? É a mesma história que eu já falei. Esta é a parábola do trigo e do joio. E aí, quando de repente vem um escândalo, aí diz assim, como que um crente fez uma coisa dessa? Então você comece logo, se você está assistindo esse vídeo até aqui, a aventar a possibilidade. Possivelmente ele é um daqueles joios que tem no meio do trigo. Mas se você está ouvindo isso, é porque Deus chamou você para você ser trigo de Deus. Deus chamou você para você ser mulher de Deus. Deus chamou você para ser homem de Deus, de verdade. E não para ser joio, chamou você para ser trigo. O trigo é que Deus vai levar para o céu. Amém. É importante não confundir doença com possessão maligna. Jesus conferiu à sua igreja o poder de curar enfermos e libertar os oprimidos do diabo. É dever nosso usar essa autoridade do nome de Jesus para diminuir o sofrimento humano. Jesus tem saúde para dar a todos os enfermos, mas nem sempre compreendemos o plano de Deus para determinada pessoa. Duas coisas básicas devemos observar. Primeiro, se a enfermidade é opressão maligna ou uma questão médica, para não expulsar demônio onde não há demônio. Isso machuca as pessoas e não é tão incomum entre nós. Segundo, entender que Jesus é Senhor e não servo. Ele cura como quer e onde quer, de acordo com sua vontade. Também ajuda a entender esse tema os escritos de Mateus capítulo 17, versículos 18, 19 e 21, que eu deixo também aí na tela. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele e, desde aquela hora, o menino sarou. 19. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram, por que não podemos nós expulsá-lo? E o versículo 21. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Jesus, inicialmente, do ministério dele, jejuou 40 dias. Aí, se a gente fosse falar de jejum, a gente ia chamar de jejum sobrenatural. Teria que abrir uma outra lição aí. E oração, em mais de um texto de Jesus passando a noite em oração. Então orava muito. Isso para ensinar-nos como é que se faz. Então, jejum e oração. Tinha um jargão que eu aprendi lá em 1989, lá em Belém, que o pessoal costumava dizer muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Importante lembrar também, Jesus expulsava demônios e ali tudo que Jesus fazia ele estava ensinando. E é importante notar que Jesus, ao mesmo tempo que ele expulsava demônios, Jesus curava o surdo, que passava a ouvir. Jesus curava o mudo, que passava a falar. Jesus curava o cego, que passava a enxergar. Jesus curava o paralítico, que passava a andar. E a Bíblia registra ainda 3 milagres de ressurreição de mortos. É o caso de Lázaro, o filho da viúva de Naim e a filha de Jairo, que estavam mortos, todo mundo. O caso de Lázaro estava enterrado há 4 dias e Jesus ressuscitou. Então, há que se desconfiar de alguns movimentos que mostram, olha, estamos, demônio, vem cá, fala aí quem foi que te mandou, fala aí o que você quer, por que você está nela, eu vou mandar você sair agora. Aí faz aquela presepada toda, aí depois o demônio saiu. Mas aí a gente não vê as outras coisas acontecer. Além de curar todos esses tipos de enfermidades, Jesus pregava uma palavra e ensinava a palavra com profundidade. E isso foi o que
os apóstolos, né, que é a primeira geração, continuou fazendo, pregava a palavra, libertava oprimidos de demônios e curava diversos tipos de enfermidades. Então, se a gente vê essas coisas todas juntas, aí a gente vai poder dizer, ali está realmente uma pessoa sendo usada por Deus nessa área com muito poder, com muita intensidade. Mas se for uma coisa assim que fica meio que faltando um outro lado, a gente precisa botar o pé no freio, tem que examinar com cuidado, orar ao Senhor, conversar mais com pessoas do Evangelho, porque pode ter alguma coisa errada. Síntese desse tópico 3, saber sobre a natureza das enfermidades, se são físicas ou espirituais, e ter o discernimento da vontade de Deus são desafios atuais. Concluindo, precisamos saber que a cura divina é real e atual. Além disso, devemos entender que o Senhor Jesus cura quando, como e onde quer, e não de maneira que às vezes pensamos. Há uma passagem, Números, e essa aqui eu não vou ler, vou deixar a referência para vocês aqui, Números capítulo 21, versículo 6, que eu acho que ela é bem ilustrativa. Determinado momento, o povo de Israel, saindo do Egito, estava no deserto, já havia passado o Mar Vermelho, mas o povo estava rebelde. E aí Deus enviou serpentes venenosas que picavam e as pessoas morriam. Diz o texto de Números que morreram muitas pessoas no meio do povo de Israel. Então foram a Moisés e disseram, Moisés, clame ao Senhor por nós. E aí o Senhor mandou que Moisés fizesse uma serpente de bronze, de metal, e pendurasse essa serpente. E que toda pessoa que fosse mordida dessa serpente, que fosse mordida da serpente natural, né, olhasse para essa serpente, que então seria curado. A história não entra em mais detalhes, dando a entender que a partir dali, quem foi picado realmente orou, foi curado, e logo em seguida também aquela praga cessou. E essa referência vai aparecer com o Senhor Jesus, né? Que ele diz, assim como Moisés levantou no deserto a serpente de metal, importa que o Filho do Homem é como Jesus se apresentava, importa que o Filho do Homem seja levantado na cruz do Calvário. Isso para mostrar como essas coisas interagem. As pessoas olhavam para a serpente de bronze nos dias de Moisés e eram curados de um mal físico, que era a picada da serpente, que podia levá-los à morte. Na maioria dos casos levava. E Jesus diz que, de forma semelhante, ele seria levantado. Bom, significa o quê? Que nós que fomos herança de Adão, que fomos feitos pecadores, precisamos o quê? Olhar para Jesus. Paulo diz, né? Uns pedem sinais e outros pedem sabedoria, uns pregam sinais, outros pregam sabedoria, mas eu prego a Cristo e esse crucificado, porque esse crucificado de que Paulo fala é aquele para o qual, quando nós olhamos, nós temos o nosso pecado perdoado. Como é que é isso? Olhar é sentido figurado, tá? Significa aceitar Jesus como Salvador e somos, então, curados na alma, curados da enfermidade que leva para a morte eterna, curados então para termos a vida eterna com Cristo. Amém. Eu também lembro de um testemunho pessoal, vou tentar ser bem breve. Foi assim que eu cheguei em Brasília, ali nos anos 90, a gente foi visitar uma comunidade que era literalmente debaixo da ponte, passava um rio, para quem é aqui de Brasília, era ali próximo da água mineral, e havia uma comunidade que morava ali debaixo da ponte, daquele rio que saía ali do parque da água mineral que a gente conhece.
E quando chegamos ali, tinha mulheres com crianças, não me lembro se tinha gestante, mas mulheres com crianças de colo com certeza. Então tinha famílias ali e tal, e eu fiquei bastante sensibilizado com aquela situação. E era do nosso evangelismo a gente chamar as pessoas para o culto, e nisso a gente saía falando em particular, e depois a gente reunia e fazia um culto ali, não muito demorado, né? Mas a gente fazia um culto para fazer o apelo, enfim. E nisso aí, no que a gente está evangelizando, veio uma jovem senhora, né? Uma mãe com a criança no colo, e disse: pastor, ora pelo meu filho, porque ele está febril, está todo caidinho. Aí eu fechei os olhos lá dentro de mim, eu falei: meu Deus do céu, e agora? Aí chamei outros irmãos ali, nós oramos por aquela criança e tal, e viramos as costas e fomos fazer o trabalho que era de evangelizar, ir para outras pessoas, falar: nós vamos fazer o culto ali daqui a pouco, vem você também e tal. E saímos, e no momento seguinte nós iniciamos o culto, e num daqueles intervalos, quando estava montando ali um negócio, está aquela moça perto de mim com a criança. E eu não tinha nem coragem de perguntar, mas até que eu me enchi de coragem e perguntei: escuta, e a criança como é que está? Para a glória de Deus. Ela disse: pastor, a criança está boa, olha só. Aí ela fez todos os trejeitos, olha só como ele está durinho, então ele não fazia nada disso, ele estava todo molengo, estava todo desanimado, está todo durinho, a criança está boa, pastor, graças a Deus. E diga você também: glória a Deus. Bom, se você assistiu até aqui, parabéns para você. Não se esqueça, dê um like, se mantenha aí no canal. Deus abençoe você e sua casa, em nome de Jesus. Amém.